Olá! Se a mira está apontada para um concurso ou vestibular em Santa Catarina, o nome ACAF com certeza já é um velho conhecido, não é mesmo? Mas quem é essa banca de verdade? Como é que eles pensam na hora de elaborar as provas? Bom, nesta nossa análise, a gente vai fazer exatamente isso, decodificar o perfil da banca ACAF para que quem está na jornada de estudos consiga sair na frente. Vamos começar? A nossa jornada hoje está dividida em 5 partes que são essenciais, viu? Primeiro, a gente vai descobrir a identidade da ACAF. Depois, vamos fazer um verdadeiro raio-x na estrutura da prova, sabe? Entender os detalhes. Em seguida, analisar a personalidade das questões, decifrar o que eles realmente esperam na redação e, claro, no final, montar um plano de ação para aprovação. Então, para começar, quem é afinal a ACAF? É super importante entender a escala e o propósito por trás da instituição, que no fim das contas decide o futuro de tanta gente. Vamos lá. A ACAF é a sigla para Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Pensa nela como se fosse uma grande centralizadora, sabe? É uma organização que junta várias faculdades e centros universitários de Santa Catarina para criar e aplicar os processos seletivos de um jeito unificado. Isso vale tanto para quem quer uma vaga na universidade, quanto para quem busca um cargo público. E a dimensão disso tudo é, uau, impressionante. A escala da rede é gigante. A gente está falando de 16 instituições espalhadas por mais de 50 cidades, oferecendo quase 1.000 cursos de graduação para mais de 140 mil alunos. Esses números mostram o peso, né, o tamanho da responsabilidade e a importância que a Café tem no cenário educacional de lá. Agora que a gente já sabe quem eles são, vamos para a parte que interessa, a parte prática. Como é a prova da ACAF? Bora analisar a estrutura, os números e aqueles detalhes que, na hora H, fazem toda a diferença. Anota aí, o número mágico é 63. Esse é o total de questões objetivas que formam a prova. É a partir desse número que toda a estrutura do exame se desenrola. Vamos ver como ele se divide. A distribuição é bem equilibrada, viu? Português e literatura levam a maior fatia, com 14 questões. Já todas as outras, língua estrangeira, matemática, física, química, biologia, história e geografia, cada uma delas vem com 7 questões. E olha que interessante, essa matriz de referência é praticamente idêntica à do Enem. Isso já dá uma bela pista sobre os conteúdos que eles costumam cobrar, né? E aqui a gente chega num ponto que gera uma baita confusão em muita gente. As questões da ACAFEF. Elas têm 4 ou 5 alternativas. É de A a D ou vai até a letra E? Então, a resposta não é tão simples assim. E o motivo é que diferentes análises e até provas de anos anteriores mostram variações. Algumas fontes e editais mais antigos apontam para 4 alternativas, enquanto outros mais recentes mostram 5. E aí, qual é o certo? E aqui está a sacada estratégica, o pulo do gato. A resposta definitiva, a única que importa, está sempre no edital do seu concurso. Não dá para supor nada. A primeira atitude ao começar os estudos é essa: abrir o edital e confirmar. São 4 ou 5 alternativas? Essa atenção aos detalhes é o que diferencia uma preparação profissional de uma amadora. Ok, a estrutura já está entendida. Agora vamos mergulhar no estilo, na personalidade das questões. Porque não adianta só saber o que cai, a gente precisa entender como cai. Como é que a CAF pensa na hora de elaborar uma pergunta? Essa frase resume perfeitamente o espírito da banca. A ACAF não é de ficar fazendo rodeio, sabe? As questões são diretas, objetivas, elas querem testar a aplicação de um conceito específico sem muita enrolação. Vamos detalhar um pouco mais isso. Primeiro, as questões são muito objetivas. Geralmente não tem aqueles textos de apoio gigantes para contextualizar uma pergunta simples. Isso quer dizer que cada palavra no enunciado é ouro, é super importante. E tem que ter muita, mas muita atenção, porque a CAF adora pedir a alternativa incorreta, usando palavrinhas como exceto. Além disso, é bom se preparar para algumas surpresas. Eles podem cobrar uns tópicos bem específicos que outras bancas nem chegam perto. Mas calma, mesmo que apareça um tópico mais diferentão, como essa tal de teoria da atividade que já caiu em algumas provas, a boa notícia é que o nível de dificuldade da questão em si costuma ser médio. O desafio maior é ter familiaridade com o conteúdo e não decifrar uma pergunta super complexa. Nenhuma análise estaria completa se a gente não falasse dela, a redação. Para a CAF, a habilidade de escrever bem é um diferencial gigantesco. Vamos ver o que eles realmente valorizam. Aqui, sem grandes surpresas, o formato exigido é o famoso dissertativo argumentativo, aquele modelo que a gente já conhece bem: introdução com a tese, desenvolvimento com os argumentos e a conclusão, fechando as ideias.
E isso aqui nos mostra exatamente o que a banca está procurando. Eles querem uma estrutura impecável, com argumentos sólidos e bem defendidos. Os temas são quase sempre atuais, envolvendo tecnologia, sociedade, comportamento. Mas olha, mais do que só escrever direitinho, a ACAF valoriza quem consegue demonstrar pensamento crítico, clareza nas ideias e uma argumentação que faz sentido do início ao fim. Certo? Juntamos todas as peças desse quebra-cabeça. Agora, como é que a gente usa toda essa informação para construir o plano de estudos vencedor? Vamos para as estratégias práticas. Mão na massa. Ok, vamos lá, passo a passo. Primeiro, o edital é o documento mais importante de todos. Tem que ser o livro de cabeceira. Leia com atenção, confirme regras básicas como o número de alternativas. Segundo, treine a leitura ativa dos enunciados. Crie o hábito de circular palavras-chave como exceto. Terceiro, redação é treino. Domine a estrutura e escreva muito sobre temas atuais. Quarto, não ignore os conteúdos menos comuns. Se apareceu algo diferente no edital, estude. E por último, a dica de ouro. Resolva o máximo de provas anteriores da ACAF que conseguir. É o melhor jeito de internalizar o estilo da banca. E por falar em praticar, para quem quiser colocar a mão na massa com provas anteriores da ACAF e entender na prática tudo isso que a gente conversou, dominando de vez o perfil da banca, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está fácil, disponível aqui na descrição. Pronto! A banca ACAF não é mais um grande mistério. O mapa está traçado, com o raio-x completo do que esperar. A pergunta que fica agora é: como usar toda essa informação para construir uma estratégia vencedora? A jornada rumo à aprovação começa agora.